São 7h33. A gente tem falado muito sobre esse assunto, né? De quantos selos de sustentabilidade e que atestam, né, que os produtos são mais saudáveis tem tido cada vez mais importância para os consumidores. E isso vai além da alimentação. O Tereus recebe hoje aqui no estúdio a coordenadora de marketing da BioBio Cosméticos, a Caroline Arcanjo dos Reis. É uma empresa paranaense que produz cosméticos sem produtos químicos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de vir trazer um pouco desse assunto, né, que tem surgido cada vez mais dentro do mercado da beleza, que é o Clean Beauty, ou como a gente chama aqui, como beleza limpa. Antes da gente explicar o que é isso, eu queria que você contasse um pouco sobre a história da BioBio Cosméticos. É uma marca daqui? Isso, bom, a BioBio é uma marca paranaense, aqui de Curitiba mesmo. Ela nasceu faz 3 anos, agora em agosto é o aniversário da BioBio, pessoal. Então, é uma marca que ela surgiu com esse propósito de trazer beleza limpa para o mercado e cuidar da saúde também, porque a gente fala que o maior órgão do nosso corpo é a pele. Então, a gente conseguir cuidar da nossa saúde a partir da pele, né? Então, ela surgiu com esse propósito de cuidar, né, e ter esse momento de autocuidado diariamente na pele das pessoas. Eu vi que nessa história aí tem uma conexão com uma empresa de Santa Catarina e que depois acabou que a empresa se estabeleceu como uma empresa paranaense só com esse tipo de produto. Como é que foi isso? Isso. Bom, antigamente o nosso fundador, o Thiago, né, ele tinha uma outra marca e surgiu a oportunidade de ter a BioBio. Então ele recuperou esse nome BioBio Cosméticos e trouxe para cá, né, para o Paraná. Então, o Thiago, ele fala que ele sempre ele é o idealizador dessa ideia, né? Ele sempre quis trabalhar com cosméticos de origem natural, né? E então, ele trouxe essa marca BioBio Cosméticos pro Paraná e desde então tem sido a menina dos olhos dele, ele brinca, né? Tem a fábrica própria, como é que é? Isso, nós temos parceiros, né, de fabricação. Então, a gente produz com indústrias parceiras, né? A gente sempre traz o Thiago, ele sempre traz o que ele quer para produzir, traz ideias, né, de produtos que ele vê dentro do mercado de cosméticos que têm sido validados, né? Então, ele busca, através dessas formulações, origens mais limpas, né, de ingredientes de origem natural. Então, como que ele pode trazer o ingrediente de origem natural em conjunto com a tecnologia, né? A gente sempre fala que não é o natural apenas, mas sim combinado com a tecnologia. Legal, você falou sobre esse conceito aí, né, de clean beauty. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso, né? Há algum tempo a gente viu surgir nos shampoos, nos condicionadores, esses indicadores que acho que os ouvintes que leem, né, que leem as embalagens vão saber do que eu estou falando. Produtos sem parabenos, silicone, sulfatos. O que é essa mudança? Porque o que a gente geralmente tinha né, o shampoo que não faz espuma não limpa. Então a gente usava produtos com muita química, com muita substância e parecia impossível fazer algo diferente. Aos pouquinhos isso foi mudando. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa transição e explicasse como que se vai removendo substâncias químicas que antes eram usadas nos produtos e substituindo por algo mais natural. Bom, eu sempre falo que o produto Clean Beauty, ele não é sem química. Tudo é química, né? Até a água é química. Então, a gente tem que entender primeiro esse conceito, né? O Clean Beauty é uma formulação mais limpa, né? Então, a gente tenta trazer substâncias não nocivas dentro desse mercado, né? Dentro desse produto. Como, por exemplo, que nem você falou, parabenos, petrolato, sulfato, que é tudo aquilo que vai dando a estabilidade no cosmético, né? Então, como que a gente faz isso? Extraindo de produtos de origem natural, né? Eu sempre gosto de trazer um exemplo. Bom, na BioBio a gente tem um produto que a gente chama de hidratante bioretinol. Né? O retinol, ele é produzido dentro da indústria farmacêutica e ele é um pouco agressivo para alguns tipos de pele. Já o da BioBio... Tanto que quem usa acaba até tendo uma pequena descamação, às vezes, né? Reação alérgica, tudo mais. A BioBio, ela trouxe, né, dentro do mercado, o retinol extraído das algas vermelhas. Então, derivado de algas vermelhas. Então, a pessoa, até com a pele mais sensível, ela pode estar utilizando esse retinol para que ela não tenha essa reação alérgica do que um retinol convencional, né? Então, a gente tenta trazer isso. Lembra? Encontrar na natureza alguma coisa que forneça esse mesmo produto, né? Esse mesmo componente, ativo, mas sem ser de laboratório, menos agressivo. Isso, exatamente. A gente fala que a gente retira da natureza, né?
combinado com a tecnologia e a ciência, né? Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? A gente tem que entender que o Clean Beauty e Beleza Limpa é sobre isso. A gente trazer produtos com menos agentes agressivos, né? Que são esses petrolatos, sulfatos, né? Que a gente encontra dentro dos cosméticos convencionais mesmo. Eu fiquei curiosa de ver aí os produtos que vocês têm no portfólio e queria tentar entender como é possível fazer esse tipo de produto sem colocar esses químicos, né? A gente sempre ouve falar sobre metais pesados presentes nos batons e em outras maquiagens. Como fazer um batom sem metais pesados, com essa garantia de que não tem, porque faz mal à saúde? Sim, a gente sempre fala lá dentro da BioBio que a gente tenta trazer menos componentes agressivos, né? Então, por exemplo, o batom, ele é uma coisa que a mulher principalmente utiliza durante o dia a dia, e aí ela acaba o quê? Ingerindo todos esses metais. Então, a gente tenta, na formulação, utilizar origem natural. Então, como, por exemplo, a manteiga de karité, a vitamina E. Que é planta. São componentes químicos que a gente te retira, né? Por exemplo, a manteiga de karité, ela é uma manteiga. Óleos vegetais, a gente então tenta trazer a formulação através desses óleos e dessas plantas, né? Para que a gente consiga fazer essa formulação. Por exemplo, o brilho que a gente utiliza é de um minério chamado mica, que a gente utiliza, né? Então ele é bem legal, porque ele é uma pedra, literalmente, é um minério que a gente retira todo esse brilho para a gente conseguir fazer esse gloss, né? Olha que interessante, não imaginava isso. Rímel, por exemplo, o que tem num rímel que não tem produto químico? Bom, a gente utiliza dentro do nosso rímel, um exemplo da BioBio, a gente utiliza a cafeína, né? Que ela vai ajudar na microestimulação dos fios. Então, assim, a gente fala que não é só uma máscara de cílios, né? Ela é um produto que vai fazer um tratamento na sua pele. Então, a gente pensa muito no Clean Beauty nessa parte. A tendência do mercado não é só ser limpo, mas um tratamento. Algo que você vai utilizar como o dia a dia, de autoestima mesmo para a mulher, né? Então, a máscara de cílios, a gente retira o petróleo, que é onde deixa aquele preto, né? Geralmente vai petróleo? Geralmente ela vai... a gente não sabe o que vai, Geralmente ele vai o petróleo, petrolato, o silicone, né? O que deixa mesmo aquela máscara de cílios resistente à prova d'água, né? Então a gente tenta trazer outros componentes, como a cafeína, como o extrato de chá verde. Então a gente tenta utilizar de outras funções, de origem natural mesmo, para fazer esse cosmético mais limpo. É uma marca que usa insumos produzidos no Paraná? Porque eu vi que teve eu acho que é um produto que não está em linha agora, mas já esteve, que usava a erva mate, se não me engano. E usa para produtos assim, que são regionais? Sim. Ou traz de fora esses produtos? Nós tínhamos uma linha que ela possuía a erva mate, né? Foi uma homenagem que o Thiago fez para a região do Paraná na época. Ah, que legal, legal. Olha só, como é que você vê essa questão da mudança de comportamento do consumidor? Se ela vem como consequência de reações reais, né, reações alérgicas, as pessoas começam a sentir o impacto do excesso de química no organismo, ou é uma onda? Porque se a gente for pensar em cosméticos nacionais, a gente pode citar marcas, né, o próprio Boticário, o próprio Natura, de como eles foram adotando essa linha de trazer produtos com marca que reforça a questão de serem produtos mais naturais, com insumos, principalmente responsabilidade ambiental também na extração desses insumos. Como que você vê essa evolução no Brasil do ponto de vista do comportamento do consumidor? Bom, eu vejo que o consumidor ele tem buscado ler mais os rótulos, não só na questão de cosméticos, mas do que ele ingere também. Então, ele começou a ter essa consciência. Pô, se eu vou ingerir um produto que ele tem muitos ingredientes nocivos, então ele parou para ler o ingrediente dentro do rótulo de alimentos, por que ele não iria ler do cosméticos? Então, essa consciência que ele tem a partir desse momento de o que ele vai estar colocando dentro do corpo dele e da pele, né? Então, não vejo como uma moda, né? Eu vejo como um mercado que ele tem crescido cada vez mais para que ela se estabeleça mesmo, né? Então,
eu acredito que a grande parte da maioria das pessoas, ela vai adotar essa tendência de clean beauty mesmo. Entre os consumidores que procuram a marca para dialogar com vocês, fazer perguntas sobre os produtos, porque eu já vi que é uma marca muito interativa, em que você, inclusive, na compra recebe ligação depois, a pessoa te oferece outros produtos, também se coloca à disposição para esclarecer o funcionamento daquilo. O que vocês recebem de dúvidas mais frequentes dos consumidores com relação a esse tipo de cosmético natural? Bom, eu falo que dentro da BioBio, o nosso público, ele é um público que ele conhece um pouco sobre esse mercado clean beauty, mas nós temos recebido muitas pessoas que elas estão sendo impactadas e conhecendo um pouco mais sobre esse mercado. Então compram, por exemplo, por uma curiosidade de conhecer. Então a gente sempre explica para esse consumidor que não é que ele é de origem natural, que ele não vai ter o mesmo desempenho do que um cosmético convencional. Pelo contrário, ele vai ter uma alta performance, né? Então, a gente gosta de explicar isso para ele. Porque fica essa dúvida, será que funciona? Exatamente. Então, a gente tenta sempre explicar para ele sobre a eficácia, né, e a alta performance sobre esses cosméticos, né? Então, eu falo de modo geral. Eu gosto sempre de reforçar através de conteúdos das redes sociais, falando a diferença, por exemplo, de um filtro solar convencional para um filtro físico, né? E a importância que ele vai ter na pele dessa pessoa e na proteção solar também. Tem uma pergunta muito interessante aqui da Luciana, que provavelmente ela é celíaca. E ela pergunta assim, nesses produtos cosméticos tem glúten? Eu sempre fico procurando produtos sem glúten, inclusive, né, batons, cremes, porque para quem é celíaco, o contato às vezes já é suficiente para desencadear uma reação. Sim. Bom, eu sempre falo também sobre isso, que o cosmético natural, ele não é o clean beauty. A gente tem que aprender a separar um pouco esses dois termos, tá? Então, não é a mesma coisa. Não é. O cosmético de clean beauty, ele é a beleza limpa. A gente tenta trazer nesse mercado, nessa produção, retirar alguns itens que são nocivos, né? Como a gente falou anteriormente, como petrolato, sulfato. Pega lá, né? Como é um batom normalmente? Ele leva isso. O que disso faz mal? É isso? Exatamente. Vamos substituir esses itens. Isso. O cosmético natural mesmo é aquele mais naturalzão, mais caseiro, né? Artesanal até, o artesanal. Né? Então, a gente traz dentro da BioBio a beleza limpa com ingredientes de origem natural. Claro, ela vai ter alguns... A gente fala que a gente tem a produção química, né? Que nem eu falei no começo. Tudo é química. Né? Só que a gente une essas duas informações. Produtos de origem natural, ingredientes de origem natural junto com a ciência, né? E aí, retornando à pergunta da Luciana, ela tem glúten? Normalmente nós não trazemos esses produtos glúten, né? Você tem que ler realmente o rótulo. É uma coisa que eu falo que dentro desse mercado, nós temos que prestar muita atenção dentro desses rótulos, né? Então, uma dica que eu dou, sempre busque ler o rótulo na hora que você vai comprar esse cosmético, né? Então, se ficou ainda alguma dúvida, pergunte para a atendente, porque é muito importante mesmo, né? Vou aproveitar e vou perguntar, porque geralmente a gente vê os selos lá dos produtos que são veganos. E o vegano, logo que a gente começou a falar, usar esse termo, as pessoas ficavam confusas, porque parecia assim, o vegano é uma coisa que deriva do vegetariano, é o que não come nada de origem animal. E não necessariamente. Existem sapatos de couro vegano, que não é o couro do animal de verdade, né? Também são produtos veganos, e o que isso significa ser um produto vegano? Eu falo também que o vegano, clean beauty e o natural, eles são termos totalmente diferentes. O clean beauty, ele pode ser, sim, um produto não vegano. Mas nós, da BioBio, trabalhamos com produtos veganos, né? Não testamos em animais, a gente tenta trazer produtos que não são de origem animal, né? Então, não é nem de origem animal e nem testado em animais. E isso faz com que seja vegano. Isso. Então, a gente fala sobre isso dentro da BioBio, né? Então, no mercado Clean Beauty, a gente fala que ele pode ser um ingrediente limpo, mas ele pode ser testado em animais. Então, sempre ler esses rótulos, né? Pra você entender. Eu falo que essa tendência é você entender o rótulo e ter a transparência da parte da marca também, né? De tá falando 100% a verdade, né? 100% a verdade e trazer da melhor forma para o consumidor, né? Eu acho que isso é muito importante.
Legal, são 7 horas e 48 minutos, hora da gente fazer uma pausa para o intervalo. A gente já volta para concluir a conversa com a coordenadora de marketing da Bio Cosméticos, a Caroline Arcanjo dos Reis, empresa paranaense que produz esses cosméticos com menos química, mais naturais, não 100%, né, como você disse, mas que tendem a ter muito menos reação e impacto ambiental. A gente vai para o intervalo e já volta. São 7 horas e 50 minutos, eu estou conversando aqui com a Caroline Arcanjo dos Reis, que é a coordenadora de marketing de uma marca paranaense chamada Bio Cosméticos. E a gente está falando sobre, né, a evolução aí dos cosméticos, não apenas naturais, mas menos impactantes aí para o meio ambiente e para a saúde. Uma curiosidade é o seguinte, a gente, há alguns anos atrás, principalmente quando a gente ouvia o dermatologista, a questão do protetor solar, né? Tomar muito cuidado com qual a marca que você vai escolher o protetor, porque nem todos têm a mesma eficiência. E agora a gente vê aí um protetor solar que tem uma outra formulação. Como é possível fazer um produto assim e que tenha a garantia de que vai efetivamente ter o filtro que precisa ter para não se queimar? Certo. Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de explicar um pouco da diferença de um filtro físico para um químico. Bom, o filtro químico é aqueles convencionais que a gente encontra dentro do mercado, né? Já os filtros físicos, a gente extrai através de minérios, né? Então, ele é um filtro físico e mineral, 100%. Nós da Bio trabalhamos com esses tipos de filtros, né? Em todos os nossos produtos, né? A gente gosta de reforçar sempre essa informação. Por quê? O filtro físico e mineral, ele não causa alergia, né? Então, a aderência dele para uma pele mais sensível, com algumas dermatites, é muito mais esqueci a palavra, mas ela tem uma compatibilidade maior, né? Uhum. Então, ela não causa esses tipos de alergias. E também pode ser utilizada por gestantes, bebês, né? Então, assim, sempre a gente recomenda que você converse com o seu médico antes de estar utilizando qualquer tipo de cosmético, né? E alcança um alto nível de proteção. E ele tem essa mesma fator de proteção. Um exemplo que eu gosto de falar, os filtros convencionais, eles quando você aplica ele na sua pele, ele não repele o raio solar, né? Ele absorve o raio solar dentro da sua pele. Já os filtros físicos, né, e minerais, ele forma uma barreira, uma película na sua pele. Você aplica e ele já forma uma película. Então é um bloqueador. Um bloqueador, literalmente. Então ele bate esse raio na sua pele e ele expele, né? Ele não absorve como os filtros convencionais. Por isso que a gente fala que ele é até melhor que o convencional, né? Que o químico. Isso aí. Quando você começou a entrevista, você falou, né, sobre o nosso maior órgão, que é a pele. E é lógico, a gente está falando de cosméticos, mas se a gente está falando de cosméticos, está falando também da pele e muito possivelmente do acompanhamento médico que a pessoa tem para usar determinados cosméticos. Ainda se tiver reação, mais ainda. Os médicos estão prescrevendo esse tipo de produto? Sim, a gente vê a tendência de dermatologistas, né, dentro dessa área, não só dermatologistas, mas também alergistas, né, estarem recomendando e prescrevendo cosméticos de origem natural. Então, eles sentem que essa necessidade, né, porque o cosmético de origem natural, né, ele tem menos reações alérgicas, né. Então, eu tenho muitas clientes que elas falam, eu tenho rosácea, eu tenho dermatite, e eu preciso de um cosmético, eu quero me embelezar, eu quero ter mesmos produtos, né? Um batom. Porque tem gente que acaba parando de usar a maquiagem. Exatamente. Porque não consegue usar nenhum produto que tem no mercado e daí desiste. Exatamente. Então, ela quer ter a autoestima dela, né? Mas sem com que ela fique doente também por conta dessa alergia, né? Que nem a gente estava conversando agora no intervalo. Você falou, eu estava com alergia a máscaras de cílios. Então, uma máscara de cílios convencional, ela não vai te dar essa alergia ocular, né? É muito importante a gente estar olhando para esses produtos também. Então, os médicos, eles têm aderido a esses cosméticos, né? E prescrito
mais por conta disso, né? Por conta de alergias, né? E o que dizer sobre crianças ou pré-adolescentes e adolescentes? Porque, assim, os adolescentes gostam de maquiagem, isso é um fato, né? E, às vezes, começam a usar produtos químicos fortes muito cedo, né? Tem uma procura por esse público? Tem, é uma coisa que também eu acho bem legal a gente reforçar. Nós temos muitas clientes, né? A maioria do nosso público, ela fala, eu sou mãe, né? E a minha filha de 5 anos começou a entrar no meu banheiro e pegar o meu batom, né? Então ela fala, ela começou a enxergar esses ingredientes mais nocivos dentro desses cosméticos convencionais, elas têm buscado cosméticos limpos, né? De beleza limpa, com que a filha dela também utilize, né? Então eu falo que é um efeito reverso que a gente tem. Ela para pensar na filha dela, no meio ambiente e também na saúde dela, né? Então ela compra lá o batom com menos ingredientes nocivos, ela compra lá um blush, uma base, né? E elas também buscam essa praticidade, né? Hoje o consumidor não só busca cosméticos limpos, mas também a multifuncionalidade com esse dia a dia corrido, né? Tals. Então você para e fala assim, eu quero me embelezar, eu quero ter a autoestima lá em cima também. Né? É muito o que a gente fala, é autoestima também. A gente tem que trabalhar muito esse termo, né? E assim, sendo uma marca relativamente jovem, né? Você vai completar 3 anos, é uma marca relativamente jovem. Como vocês estão atuando nesse cenário aí dos marketplaces? Porque isso é bem interessante. Quanto mais o tempo passa, menos a gente vai às lojas físicas e mais se resolve, principalmente nesse tipo de coisa. Você já sabe qual é o tom do batom que você gosta, já usa aquele produto, só precisa repor, compras online. Como é que está sendo isso para vocês? Hoje a gente está entrando dentro de alguns marketplaces, né? Grandes players como Mercado Livre, Shopee. Acha lá, se for lá, acha Isso, vocês. a gente está entrando, a gente está nesse processo de entrada dentro desses marketplaces, mas o nosso maior foco é dentro do nosso site, né? O foco de vocês é a venda online. É a venda online e a gente tem parceiros de revenda também, né? Então a gente está entrando dentro desse mercado também, dos marketplaces, mas nós atuamos hoje em revendas, né? A gente trabalha com o B2B, né, dentro desse mercado, né, de multilojas, né, de multimarcas, mas nós trabalhamos com um site também. Para a gente fechar, a preocupação com o meio ambiente, de que maneira isso envolve a marca? Bom, hoje a marca ela tem alguns selos, né? E os principais é o reciclo, né? Que é aquela parte de logística reversa da embalagem. Então a gente se preocupa também com isso. Então você pode fazer esse descarte correto da embalagem, que ela vai ter essa logística reversa. Em cada cidade tem o seu ponto de coleta, né? De reciclagem e ela consegue ser reaproveitada nessas cooperativas de reciclagem. Então a gente sempre busca entender isso, né? Qual que vai ser o impacto lá na frente, né? Então, é uma frase que o Thiago sempre fala pra gente. Qual é o impacto do meio ambiente para nossa pele e para a nossa saúde, tudo isso? Porque a gente tem que pensar lá na frente também. Ah, sim, com certeza. Quero que você deixe aí, tem muita gente mandando mensagem e perguntando como é que encontra vocês, então queria que você deixasse aí os canais para encontrar a BioBio. Bom, vocês podem nos seguir nas redes sociais, que é o BioBio Cosméticos, mas também temos o nosso site, que é biobio.com.br. Né? E lá a gente consegue te dar todo o suporte, né? Dúvidas, esclarecimentos sobre esse mercado também, nós vamos estar à disposição, né? É bem legal, bem animada em trazer todo esse conteúdo para vocês, pessoal. E então é isso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Uma boa quinta-feira para você. Para vocês também, um ótimo dia, pessoal. São 7h58. Eu conversei com a coordenadora de marketing da BioBio Cosméticos, a Carolina Arcanjo dos Reis, empresa paranaense aí que produz cosméticos sem essa carga de produtos químicos, né, que são característicos dos cosméticos. Essa entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, o T-News no ar. Hoje os ouvintes não conseguiram acompanhar a transmissão pelo Facebook, alguns ainda estão mandando mensagem aqui para receber o link da transmissão pelo YouTube, mas é fácil, é só procurar no YouTube, T-News no ar. Amanhã, às 6:50, a gente volta com mais notícias. Lembrando que sexta-feira é dia de conto com Marcela Almeida, então cheguem cedo, às 6:50, já estaremos no ar. Boa quinta-feira, até amanhã.